Olá, eu sou Rodrigo Conrado e você está no canal Atividade Maker. Esse é mais um vídeo da série montando a minha CNC caseira. Bom pessoal, no vídeo passado eu deixei uma pergunta para vocês, na opinião de vocês, qual era a diferença entre uma CNC caseira e uma CNC profissional. Quando uma CNC deixava de ser caseira e passava a ser profissional. E o legal é que muitas pessoas participaram, deixaram os comentários lá no vídeo passado, falando o que pensava sobre a diferença entre CNC caseira e CNC profissional, tá? E no vídeo de hoje, então, eu vou comentar as respostas de vocês e vou falar no final o que eu penso sobre o assunto. Pessoal, antes de começar a falar sobre as respostas que vocês enviaram, eu queria dizer o seguinte: assiste esse vídeo até o final, que no final eu vou mostrar um sisteminha que eu desenvolvi, que vai ajudar muita gente aí que está com dificuldade para calcular os passos para colocar no GRBL, tá? Então assiste aí que vocês vão gostar. Bom pessoal, vou começar agora a comentar sobre as respostas, espero que ninguém fique chateado com os meus comentários, tá? Foram quase 40 pessoas que comentaram até a hora de eu fazer esse vídeo, e das 40 pessoas eu praticamente discordo de todos, tá? Só tem uma pessoa que pensa que nem eu, que eu concordo com o que a pessoa escreveu, com o comentário que a pessoa deixou, tá? Mas espero que ninguém fique magoado nem chateado, porque cada um tem o seu ponto de vista. Eu vou só passar o meu ponto de vista agora para vocês, tá? Depois vocês podem refletir sobre o que eu penso, sobre os comentários que eu fiz, e daí pode deixar nos comentários desse vídeo se você concorda, se você não concorda, se você acha que eu estou errado ou que eu estou certo, tá? Não tem problema nenhum, tudo continua igual, eu só estou mostrando meu ponto de vista para vocês. Então vamos lá pessoal, eu vou ler, tá, um comentário e depois eu vou falar o que eu penso sobre o assunto. Eu separei os principais comentários, tá? Eu não vou citar nomes de quem deixou o comentário, eu só peguei a ideia principal da maioria dos comentários para a gente falar agora, tá? Então, vamos lá. A pessoa acha o seguinte: para a CNC ser profissional, a construção da CNC tem que ser com peças boas e com bom acabamento, tá? Eu discordo, porque o que são peças boas? Isso é muito relativo, tá? O que é bom para mim não é bom para você, então fica difícil definir se uma CNC é profissional se ela for montada com peças boas. O que são peças boas, entendeu? Eu discordo desse comentário, tá? Vamos para o próximo. Uma CNC é profissional quando a máquina é feita de metal. Se ela for feita de metal, ela é profissional. Cara, eu discordo completamente desse argumento, tá? Não é porque ela foi feita de metal que ela é profissional. Existem máquinas que podem ser feitas de MDF ou o que seja, que vão ser profissionais, no meu ponto de vista, tá? Não é o fato dela ser feita de metal que ela passa a ser profissional, tá? Vamos para o próximo. A máquina é profissional quando a máquina tem suas partes usinadas por outra máquina, tem documentação e precisão, tá? Eu não acho que o fato de uma máquina ela ter documentação, ela passa a ser profissional. Não é documentação que faz ela ser profissional. E o que é precisão? Precisão pode variar. Existem máquinas profissionais com diversos tipos de precisão, tá? Então não é a precisão que vai definir se ela é profissional ou não. E o fato dela ser usinada por uma outra máquina, isso só vai dar mais qualidade e mais precisão para a máquina, mas não quer dizer que ela é mais precisa. Desculpa pessoal, não quer dizer que ela é mais profissional ou menos profissional, tá? E simplesmente que ela tem uma qualidade melhor na hora de ser montada, porque ela tem as peças usinadas, então vai ter uma certa qualidade, uma precisão nas peças. Mas isso não quer dizer que ela é profissional por causa disso, no meu ponto de vista. Outro fala que quando a máquina é profissional quando ela é produzida em série, tá? E ela tem excelente velocidade. Nem todas as máquinas profissionais têm velocidade. Quem disse que velocidade é um critério para ser profissional? E o fato dela ser produzida em série não quer dizer nada, porque eu posso ter uma porcaria de uma máquina produzida lá em série. Isso não quer dizer que ela é profissional só porque ela é produzida em série, tá? No meu ponto de vista. Tem uma pessoa que acha que a máquina é profissional quando ela é durável, robusta e rápida para atender a indústria, tá? Primeiro que nem toda a CNC está na indústria. A CNC pode estar em muitos lugares, tá? Pode estar num prestador de serviço,
pode estar numa marcenaria, pode estar numa empresa de comunicação visual, nem sempre está numa indústria, tá? E o fato dela ser durável, depende da utilização, depende do que é durável, quanto tempo é durável para você. E robusta, o que é robusto? Entendeu? É muito vago, isso para mim não define se uma máquina é profissional ou não, tá? Vamos lá para o próximo. Uma máquina profissional, quando ela tem melhor resolução, é feita de material rígido e troca as pinças, tá? No meu ver, nem toda máquina profissional precisa trocar as pinças, trocar as ferramentas, tá? Pode ser uma única ferramenta e a máquina ser profissional. Melhor resolução e feita de material rígido. O que é a melhor resolução? Depende do caso. Existem máquinas profissionais com uma resolução, outras com outra resolução, e ambas são profissionais. Então não é a resolução que vai definir se uma máquina é profissional no meu ponto de vista. Uma máquina é profissional quando ela tem um número de manutenções e ajustes menor. Não sei, não necessariamente. O fato de uma máquina quebrar mais ou quebrar menos, ou precisar de mais ajuste ou menos ajustes, depende do meio que ela é utilizada, depende de como ela foi projetada. Eu acho que isso não quer dizer, não é uma característica, não é o que define se uma máquina é profissional. É uma característica que define que uma máquina foi bem feita e ela é bem resistente, tá? É uma qualidade da máquina, mas eu não acho que define ela como profissional ou não profissional, porque precisa dar mais manutenção ou menos manutenção. Qual seria a quantidade de manutenções de uma máquina profissional, então? Tem algum lugar que fala que se uma máquina der manutenção uma vez no ano, ela é profissional? Se ela der uma manutenção uma vez por mês, ela não é mais profissional? Então, quantidade de manutenção, para mim, no meu ponto de vista, não define se uma máquina é profissional. Uma máquina é profissional quando ela está de acordo com as normas de segurança, tem a parte elétrica dentro das normas e do padrão da indústria, tá? Como eu já disse, nem toda máquina CNC está na indústria. O fato dela seguir as normas de segurança, isso é uma qualidade da máquina, não é isso que define se ela é profissional ou não. Isso é mais uma qualidade da máquina. Aquela máquina foi feita seguindo os padrões de segurança, isso é um ponto positivo para a máquina, mas isso não define se ela é profissional no meu ponto de vista. Uma máquina profissional é quando se projeta a máquina levando em consideração toda a estrutura, a vibração, dinâmica e o tempo gasto de corte e qualidade do material, tá? Eu acho que isso também são qualidades da máquina, não define se uma máquina é profissional ou não. Define que aquela máquina foi pensada, teve um bom projeto, levado em consideração a parte de vibração, dinâmica, estrutura. Foi uma máquina bem projetada, segundo aqueles critérios que a pessoa teve, mas não é isso que define se uma máquina é profissional, no meu ponto de vista, tá, pessoal? Uma máquina é profissional quando tem qualidade do projeto e qualidade da execução, tá? Isso para mim não define se uma máquina é profissional, define simplesmente que uma máquina foi montada de acordo com o projeto dela, certo? Foi só bem montada, não tem um parâmetro, não tem nada que define ali. Eu não acho que isso seja um critério. Ter um bom projeto não define se a máquina é profissional, no meu ponto de vista. A máquina ser bem montada também não define que ela é profissional no meu ponto de vista, tá? Então, ter um bom projeto e ter uma máquina bem montada não define que ela é profissional no meu ponto de vista. Outros acham que a máquina passa a ser profissional ou ela é profissional quando se ganha dinheiro com ela, tá? Dá para se ganhar dinheiro com qualquer máquina. Não acho que isso define se uma máquina é profissional ou não, tá? Não é o fato de você ganhar dinheiro com a máquina que vai definir se ela é profissional, no meu ponto de vista. Uma máquina profissional quando se produz a máquina com materiais de qualidade e se dá garantia da máquina e se produz a máquina em escala, tá? Isso para mim não é uma máquina profissional, não define uma máquina profissional. Isso daí são parâmetros de comércio, tá? Se você vai vender a sua máquina, você é obrigado a dar garantia, está na lei, você tem que fazer um manual de instruções, isso aí são coisas que estão na lei. Se você vai vender a sua máquina, você vai produzir ela em escala, porque você vai querer vender várias. Então, isso não define se uma máquina é profissional, simplesmente está definindo o comércio da máquina. Para você comercializar a sua máquina, você precisa ter garantia, precisa ter documentação, precisa fazer em série.
Mas você pode ter uma porcaria de uma máquina e vender ela em série, dar garantia e ter documentação. Então, não define se uma máquina é profissional o fato de você dar garantia ou produzir em série, tá? O que define uma máquina profissional são as funções da máquina, se ela vai trabalhar o dia todo ou se vai ser usada como um hobby. O fato da máquina trabalhar o dia todo, ou se você vai trabalhar esporadicamente, não define se ela é uma máquina caseira, uma máquina de hobby ou uma máquina profissional. Ou vai dizer que eu não posso ter uma máquina profissional e usar ela uma vez no mês, usar uma vez na semana. Às vezes posso ter processos dentro da minha empresa, dentro da minha marcenaria, dentro da minha indústria, em que eu uso aquela máquina uma vez na semana. E só por causa disso ela vai deixar de ser profissional? Eu acho que não, né? Uma máquina é profissional quando tem parâmetros e se pode montar outras iguais. O fato de você poder replicar a montagem de uma máquina não quer dizer que ela é profissional, simplesmente você tem aquela máquina e você pode montar várias delas. Isso não define se ela é profissional. Define que ela tem um manual, um projeto que você pode montar quantas você quiser seguindo aquele manual. Simplesmente você pode repetir a montagem da máquina. Isso, no meu ponto de vista, não quer dizer que seja uma máquina profissional. Uma máquina é profissional dependendo do resultado final que ela produz. Eu concordo mais ou menos, tá? Tá um pouco perto do que eu penso, mas não é isso. Não é porque ela produz uma peça de qualidade que ela seja profissional, no meu ponto de vista, tá? Ainda não é isso, tá, pessoal? Eu não acho que porque ela produziu uma peça boa, ela seja profissional. Depois eu vou explicar os meus motivos e daí vocês vão entender por que eu penso assim. Uma máquina caseira tem pouca utilização e uma profissional tem qualidade, repetibilidade e qualidade nos produtos e pouco ajuste, tá? Eu não acho que o fato de usar pouco a máquina define ela como caseira e usar muito define como profissional. E o fato dela ter qualidade, o que é qualidade? O que é repetibilidade? Depende, tem máquinas profissionais com uma determinada taxa de repetibilidade, tem outras máquinas profissionais com outra taxa de repetibilidade. E ambas são profissionais. Eu não acho que ter uma grande taxa de repetibilidade vai definir uma máquina como profissional. E depois eu vou explicar por quê. Uma máquina é profissional quando ela passa a executar os seus trabalhos com perfeição e boa qualidade, tem o seu nome registrado. Primeiro que você pode registrar o que você quiser, o projeto que você quiser, e pode ser uma porcaria e não precisa, não é porque registrou que vai ser profissional, tá? E executar os trabalhos com perfeição. O que é perfeição? Muito vago o que é perfeição. Ah, eu vou comprar essa máquina porque ela faz os trabalhos com perfeição. Qual é a perfeição? Tem que ter parâmetros, tá? Então, só falar que uma máquina é profissional porque ela trabalha, dá resultados com perfeição, usina peças com perfeição, isso para mim não é uma máquina profissional. Não é isso que define uma máquina como profissional, tá? Uma máquina é caseira quando se monta a máquina sem projeto. E é profissional quando se tem um projeto. Então o fato de eu ter um projeto vai definir que a minha máquina é profissional? Se eu montar uma máquina sem projeto, ela não é profissional. Eu discordo. Não é o fato de ter um projeto que vai tornar uma máquina profissional ou não. Porque toda máquina, melhor ou pior, você pode ter o projeto da máquina. Não é isso que vai definir uma máquina se ela é profissional ou não. Uma máquina é profissional quando se tem excelente hardware e eletrônica de qualidade. E softwares integrados e tudo mais. O que é um hardware de qualidade? O que são eletrônicas de qualidade? É complicado, você pode pegar o melhor hardware que você acha, a melhor eletrônica que você acha, e você vai ter uma máquina profissional só porque você tem os melhores drivers e os melhores motores, ela vai ter qualidade? Ela vai ser profissional? É muito vago falar aqui quais são os melhores drivers, quais são os melhores hardwares, quais são os melhores softwares. Eu acho que não é isso que define uma máquina se ela é profissional.
Uma máquina é profissional quando ela produz todas as peças iguais. Será? O fato de produzir peças iguais quer dizer que as peças estão certas? Eu posso fazer uma peça, mandar fazer um quadrado, sair um retângulo e todos iguais. Então minha máquina é profissional, todas as peças saem iguais. Então eu não acho que o fato de sair peças iguais define uma máquina como profissional. Uma máquina caseira é feita de material improvisado e uma máquina profissional é feita com material melhor, tem excelente precisão e desempenho. Qual é o material inferior e improvisado? Qual é o material de qualidade? Acho muito vago isso também para definir uma máquina como profissional ou não, tá? Eu não concordo. Uma máquina é profissional quando o tempo se ela tem um tempo de corte rápido, ela corta muito rápido, ela tem uma vida útil grande. Eu não acho que cortar uma peça rápido seja sinônimo de profissionalismo, tá? De uma máquina profissional porque ela corta rápido. Eu acho que velocidade não tem nada a ver com o fato de ser profissional ou não. Tem uma outra pessoa que fala que uma máquina caseira são máquinas que fazem peças pequenas e máquina profissional são máquinas que fazem peças grandes. Então eu te pergunto, aquela CNC que faz aquela engrenagem do relógio suíço minúscula, ela é então uma CNC caseira. E aquela que corta uma letra caixa para fazer um letreiro que tem 2 metros de tamanho, a letra, ela é profissional. Garanto para você que a máquina que faz aquela pecinha minúscula da engrenagem de um relógio suíço tem muito mais tecnologia do que uma outra que faz uma peça grande. E eu não estou dizendo que uma é profissional e a outra não é profissional, tá? Eu estou dizendo que o fato de fazer uma peça pequena não quer dizer que ela não seja profissional, que ela seja amadora. Talvez você queira ter falado de área útil da máquina e tudo mais, mas mesmo assim, se fosse área útil, eu também não concordo. Não é porque uma máquina tem uma área útil pequena e a outra tem uma área útil grande, que a que tem uma área útil grande vai ser profissional e a outra não. Então eu não acho que o tamanho da área útil ou o tamanho da peça que você vai usinar, fresar, defina se uma máquina é profissional, tá? O outro fala que uma máquina é profissional quando ela entrega uma peça de qualidade para o cliente. O que é uma peça de qualidade? Então eu acho que é muito vago isso também para definir uma máquina como profissional. Ah, vou comprar aquela máquina porque ela entrega a peça com qualidade para o cliente. Eu acho que não é isso, tá? Outros acham que uma máquina é profissional quando ela aguenta trabalhar o dia inteiro sem parar. E desde quando a gente precisa de uma CNC para trabalhar o dia inteiro? Existem processos, como eu falei antes, que não precisam trabalhar o dia inteiro. Às vezes você vai trabalhar 15 minutos por semana. É uma etapa do seu processo que você vai utilizar a CNC e ela vai demorar 15 minutos para fazer aquele desenho, aquele corte, e depois você só vai usar na semana que vem. Então não necessariamente precisa trabalhar sem parar o dia inteiro. O pessoal associa muito o CNC com máquina em grandes indústrias que produzem em série, mas a máquina profissional ela não está só lá na indústria trabalhando em série sem parar. Também está lá no marceneiro, está lá na empresa de comunicação visual, está no cara na garagem dele que montou. Não é porque ele está na garagem que ela não pode ser profissional e ele pode trabalhar uma vez na semana, uma vez no mês. Então eu não acho que só o fato dela aguentar trabalhar o dia inteiro define ela como um profissional. Vai definir ela como uma qualidade de uma máquina bem feita que aguenta o tranco. Isso é uma qualidade daquela máquina, mas não é isso que define se ela é profissional no meu ponto de vista. Outros acham que uma máquina é profissional quando ela é muito precisa e ela aceita muitas modificações e ajustes, tá? O que é muito preciso? Precisão e resolução são coisas diferentes. Precisão é repetibilidade, é você conseguir repetir o mesmo processo várias vezes iguais, tá? Iguais não, mas dentro de uma faixa aceitável. O que é repetir várias vezes? O que é precisão para você? É muito vago isso, entendeu? Não é isso que define, no meu ponto de vista, uma máquina se ela é profissional, se ela é uma máquina que tem precisão. O que é precisão? Cada processo tem uma precisão necessária. E não é por isso que uma máquina vai ser profissional e a outra não vai ser.
Outros acham que uma máquina profissional é uma máquina que tem a precisão dela documentada e a margem de erro dela documentada. Isso você pode fazer para qualquer máquina, certo? Então todas as máquinas são profissionais porque você pode saber qual é o erro dela e qual é a margem que ela tem de precisão e tudo mais. É mais ou menos isso, mas não nessa ordem, não dessa maneira, tá, pessoal? No meu ponto de vista. Agora eu vou falar para vocês o comentário que bate com o que eu penso, tá? E quem mandou esse comentário, esse eu vou falar o nome, tá? Quem mandou esse comentário foi o Antônio Jerônimo. Ele disse o seguinte, pessoal, e eu concordo plenamente, depois eu vou explicar um pouco sobre isso. Uma máquina, ela é profissional quando ela cumpre o propósito para qual ela foi projetada, pessoal. Isso é uma máquina profissional, quando ela faz exatamente aquilo para que ela foi projetada. Não importa o tamanho, não importa a precisão, não importa a repetibilidade, não importa quantos eixos, não importa quantas pinças ela troca, quantas ferramentas, não importa se ela está na indústria, o porte, o material, se é MDF, se é acrílico, se é alumínio, se é aço, não importa o material, não importa nada, nada importa. O que importa é que ela faça exatamente o que ela foi projetada para fazer. Se ela fizer o que ela foi projetada para fazer, dentro das margens que ela foi projetada, para a finalidade que ela foi projetada, ela passa a ser profissional no meu ponto de vista. Não importa se você, por exemplo, vou dar um exemplo simples. Você é estudante, você quer fazer uma CNC para estudo. Qual é a finalidade? Estudo. Você vai então definir que para realizar, para conseguir o seu objetivo, que é estudar uma CNC, você pode fazer uma CNC com drive de CD-ROM. Então, o propósito é ensino. Então, uma CNC feita de drive de CD-ROM vai cumprir exatamente o que você precisa. Todos os propósitos para qual ela foi projetada, que é te ajudar a ensinar e a aprender como controlar uma CNC, como funcionam os eixos, como calcular passo. Ou seja, é uma CNC para estudo. Então, ela é profissional na área para a qual ela foi desenvolvida. Ela é profissional para te ensinar a aprender a parte de CNC. Agora, se você pegar essa CNC feita de drive de CD-ROM para cortar alumínio, ela não é profissional para isso. Ela não vai atender a esses requisitos. Tá? Então, uma máquina, para mim, no meu ponto de vista, ela é profissional quando ela atende os requisitos para qual ela foi projetada. Não importa como ela foi feita, do que ela foi feita. Se ela atende ao que ela foi projetada para fazer, e ela faz dentro do projeto, executa com perfeição, ela é profissional. Agora, se ela vai durar muito, se ela vai durar pouco, se ela vai quebrar, se ela não vai quebrar, isso são qualidades da máquina. Você pode ter uma máquina profissional que te atenda perfeitamente dentro do que ela foi projetada, mas que ela quebra, que ela precisa de ajustes e tudo mais. E pode ter uma outra que foi feita com materiais melhores, que vai atingir o mesmo resultado, mas pelos materiais serem melhores, ela vai durar mais, mas ela vai ser mais cara. Mas as duas têm o mesmo propósito, a mesma finalidade e atingem o mesmo resultado dentro da mesma margem de precisão, resolução e repetibilidade. Isso quer dizer que as duas são profissionais, não importa se uma é de acrílico e tem trilho de gaveta e a outra foi feita de alumínio e tem guias de patins e spindle de 3CV. Não importa, se elas atingem o mesmo resultado para qual você precisa, para qual o seu processo necessita, ambas são profissionais. Só que uma é mais cara, uma é mais barata, uma vai quebrar mais rápido e a outra vai durar mais, uma precisa de mais ajustes, a outra precisa de menos ajustes. Mas ambas são profissionais porque atendem o mesmo requisito. Elas conseguem executar o trabalho para qual elas foram projetadas com perfeição dentro da margem de erro. Tá? Uma máquina foi projetada com uma resolução X, repetibilidade X. Se ela atinge isso, ela é profissional. O que muita gente confunde é o seguinte: você não pode pegar aquela máquina e usar para outro projeto, para outro processo, que precisa de coisas de uma resolução maior, de uma repetibilidade melhor. Aquela máquina passa a não ser profissional para aquele fim que você precisa. Então, o que define uma máquina é o seguinte: primeiro você tem que saber para que você quer usar. Sabendo para que você quer usar, tendo os parâmetros, você vai procurar uma máquina que foi projetada para atender aqueles parâmetros.
E se ela atende aqueles parâmetros, ela passa a ser uma máquina profissional. Isso é o que eu penso. Não importa se ela tem garantia, se ela tem normas de segurança, tudo isso são coisas que você tem que colocar se você vai comercializar e tudo mais. Isso são qualidades, coisas que você tem que ter pela lei. Mas não é isso que define se a máquina é profissional. O que é profissional, assim, ela tem que executar o que ela foi planejada. Isso no meu ponto de vista, tá? Então, era isso que eu tinha a falar. Se você concorda, deixa aí no comentário que você concorda, tá? Se você não concorda, tudo bem, não tem problema nenhum. Escreve aí também por que você não concorda, o que você acha que eu falei de errado. E a gente vai discutindo. Quem sabe você faz eu mudar de ideia. Ou quem sabe eu faço você mudar de ideia. A gente está aqui para debater, para discutir, não tem certo, não tem errado. Foram 40 pessoas que deram seu ponto de vista e agora eu estou dando o meu ponto de vista. Quem está certo, eu não sei. Mas a gente segue aqui com o projeto, segue com a nossa CNC. E eu venho falar para mim, mas você colocou o título de CNC caseira. Tudo bem, pessoal, coloquei CNC caseira, por quê? Porque é um tema do YouTube, tá? É para chamar as pessoas para assistir nos vídeos. Mas a minha CNC ela é caseira e profissional ao mesmo tempo. Por quê? Ela é caseira se você tentar aplicar ela num processo em que ela não dá conta. Mas ela é profissional se você tentar aplicar ela num processo que ela dá conta. Num processo que ela foi projetada para aquilo. Entendeu? Então, se você tiver um trabalho para fazer que esteja dentro das resoluções e precisão da minha máquina, ela passa a ser profissional. Se você quiser utilizar ela num processo que precisa de altas precisões e outras resoluções e tudo mais, ela deixa de ser profissional para ser caseira. Então, o que define se a máquina é profissional ou não é, primeiro, se ela cumpre o que ela foi projetada. E segundo, você que vai utilizar a máquina, tem que utilizar a máquina certa para o processo certo. Ok? Então vamos lá, agora eu vou mostrar para vocês uma coisa que eu desenvolvi, que vai ajudar muita gente que está com dificuldade para calcular os passos por milímetros, para configurar no GRBL, tá? Então se você não sabe como calcular os passos por milímetro, para colocar no seu eixo X, Y, Z, eu criei uma calculadora, tá lá no site, tá? Você vai entrar em ferramentas, entra lá no site, lá no topo, tem um item no menu chamado ferramentas, calculadora de passos. Lá você vai conseguir calcular os passos por minuto se você estiver usando correia, se você estiver utilizando fuso em milímetros e se você estiver utilizando fuso em polegadas. Tá? É bem fácil de utilizar, tá? Entra lá, dá uma olhada. Se acaso vocês tiverem dúvidas, daí eu vou fazer um vídeo ensinando a utilizar a calculadora. Se não, vocês podem estar utilizando à vontade. Além de calcular os passos por milímetro, quantos passos precisa para andar 1 milímetro, ela também vai mostrar para vocês a resolução da sua máquina, tá? Resolução não é precisão, tá? Precisão é repetibilidade, é quantas vezes a sua máquina vai repetir aquele processo de maneira igual dentro de uma margem de erro. E resolução é o quanto a sua máquina consegue se movimentar, qual é a resolução que ela consegue atingir, é quantos milímetros ela consegue mexer, é a qualidade da resolução da máquina. Então isso eu estou calculando lá para vocês também. Então você vai conseguir descobrir qual é o passos por milímetro que você tem que colocar no seu GRBL e também vai ter a informação de qual é a resolução da sua máquina. A resolução vai depender dos micropassos que você vai utilizar, tá? Quanto maior o micropasso que você colocar, maior a resolução da sua máquina. Só que você tem que ficar atento que você vai perder torque do motor, tá? Então você tem que chegar no maior torque possível com a melhor resolução possível para atender a sua necessidade. Para fazer a sua máquina ficar profissional porque você precisa. Se você precisa de uma máquina que corte com resolução de 1 milímetro, você vai colocar um micropasso de um jeito. Se você precisa que ela tenha resolução de 0,01 milímetro, você vai colocar micropassos de outra maneira. Ou seja, você tem que configurar a sua máquina para atingir o propósito para qual você precisa, para que ela passe a se tornar profissional para atender o seu requisito. Ok, pessoal? A gente se vê no próximo vídeo. Mas não esquece de deixar seu like, não esquece de compartilhar com os amigos, de divulgar nas mídias sociais e se inscrever no canal, pessoal. Se inscreve aí que dá muita força pro canal e a gente se vê no próximo vídeo.